E aí pessoal, sejam bem-vindos novamente, meu nome é Galvani e esse é o meu canal sobre radiologia e diagnóstico por imagem. O vídeo de hoje eu retirei um pedaço da minha última live sobre Covid-19, exatamente a parte mais importante em que eu descrevo os 3 padrões que a gente precisa saber quando for enfrentar uma tomografia de Covid. São padrões muito interessantes, extremamente prevalentes e vale muito a pena assistir o vídeo até o final, porque eu descrevo detalhe por detalhe e inclusive eu faço um laudo ao vivo com vocês, frase por frase, com todas as justificativas. Então vale muito a pena. E se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e também de ligar o sininho das notificações, tá certo? Bom vídeo para vocês e até a próxima. Vamos agora falar do Covid. Então, eu vou abordar esse paciente, é um paciente que tem sintomas respiratórios, um paciente jovem, que tem suspeita de pneumonia viral. Lá o médico vai pedir, solicita tomografia de tórax, sem contraste, suspeita. Pneumonia viral, Covid-19. O que eu vou procurar? Eu vou procurar os sinais típicos de pneumonia viral, que são opacidades em vidro fosco, com ou sem espessamento de septos interlobulares ou intralobulares, ou os dois, que é o padrão de pavimentação em mosaico. Aquelas atelectasias laminares corticais ou linhas ou opacidades curvilineares subpleurais, que eles chamam também no artigo. Também vou ver pequenas consolidações margeadas por opacidades com vidro fosco, com uma conformação nodular. As lesões típicas de Covid elas são preferencialmente periféricas ou corticais e elas também tendem a se acumular mais nos lobos inferiores. Lembrando que pneumonia viral não é assimétrica, normalmente a distribuição é bilateral. Então é isso que eu estou procurando, vamos procurar nesse caso. Aqui esse paciente tem uma variação do normal, que é um lobo acessório com uma fissura acessória para a veia ázigo, tá? Aqui é a veia ázigo, ó. Veia ázigo, e ela delimita o seu próprio lobo acessório para a veia ázigo. Olha que bonito, é uma variação anatômica, tem que ser descrita, tá certo? E o que eu vejo? Vamos ver. Esse paciente tem derrame pleural? Não tem derrame pleural, o espaço pleural está livre, tá? O derrame pleural ele apareceria aqui embaixo. Não tem derrame pleural. Esse paciente tem cardiomegalia? Não tem cardiomegalia. Vamos guardar isso também, que serve para o basal do paciente. Lembrar que pacientes com Covid, quando pioram, eles podem fazer cardiomegalia ou aumentar grandemente o calibre dos vasos pulmonares, o que sinaliza 2 coisas muito importantes, complicações raras, mas muito importantes, que é a doença cardíaca aguda pelo Covid, a cardite, miocardite, pericardite por Covid, ou então também tromboembolismo pulmonar agudo nos casos graves. Sabemos que o Covid é uma doença protrombótica, uma doença que muitas vezes resulta em trombose manifestada como TEP primário. Muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, sem os trombos periféricos, tá? Sem os trombos nas pernas. A lesão acontece diretamente no pulmão, primariamente no pulmão. Então, olhando a janela de mediastina, eu não vi nada. Tá tranquilo, a janela de mediastina tá ótima, tá beleza. Se eu colocar aqui a janelinha de osso, eu vejo que tem uns osteófitozinhos na coluna dorsal, tá? E se eu fizer um sagitalzinho MPR, o que eu vou perceber? Vou perceber que realmente tem uma redução dos espaços discais, osteófitos anteriores, tá? O que configura uma espondilose dorsal, uma doença degenerativa da coluna, um pouquinho de artrose de facetárias também. E isso é importante para o nosso diagnóstico de Covid? Não, mas o laudo de tomografia ele tem que ser um laudo completo. Eu não posso simplesmente ignorar todo o resto e olhar só o pulmão, tá certo? Além disso, vasos da base estão bons, não tem linfonodomegalias, não tem hérnia de hiato, não tem nada, tá tudo muito bem. Isso aqui é um exame na janela de mediastino absolutamente normal. Para não dizer que não tem nada, tem uma discreta calcificação parietal teromatosa aqui no arco aórtico, quase não dá para ver, ó, bem pouquinho, tá certo? Que talvez nem mereça ser descrito, tá? A gordura do mediastino é bem homogênea e semelhante à gordura do subcutâneo. E as partes moles estão normais. Por que eu estou falando esse monte de coisa? Porque se vocês olharem aqui no laudo, na fórmula de laudo, olha só. Fórmula de laudo, eu falo tudo isso, tá certo?
Na fórmula de laudo, eu tenho isso tudinho. Olha só. Eu tenho partes moles e arcabouço ósseo, espaço pleural, parênquima pulmonar é uma das frases. É o mais importante para o nosso caso pela história clínica e epidemiologia, mas não é o mais importante para a tomografia de tórax. Tem aqui os vasos do coração, as grandes e pequenas vias aéreas, o coração propriamente dito, pericárdio e tudo mais, linfonodos e massas mediastinais. São critérios que a gente tem que avaliar para dizer se o exame está normal ou não. E no final, obviamente, o parecer, a nossa opinião sobre o que é esse problema. Tá certo? Vamos voltar lá para o exame. Então, a gente já viu quase todo o laudo, né? A gente correu aqui rapidinho, porque não importa, mas a gente viu, porque nós vamos precisar descrever todas as partes do tórax visíveis por tomografia e não só o pulmão. E agora nós vamos para o pulmão. Vamos lá. Então, bem insuflados pulmões, bem simétricos. E aqui já no lobo superior direito, no segmento posterior, eu já vejo alterações, tá? Eu vou deixar isso aqui em uma tela só. Vou ficar aqui bem no meio, tá? E vou ampliar para vocês. Olha só que legal. O que é isso aqui? Isso aqui é segmento posterior do lobo superior direito, tá certo? O que eu estou vendo aqui? Opacidades periféricas ou corticais. Vocês estão vendo aí? Deixa eu só... Isso. Opacidades periféricas ou corticais. Elas são com atenuação de vidro fosco, porque nem é consolidado branco assim, nem é com atenuação de pulmão normal, certo? E aqui eu tenho uma pequena consolidação margeada por vidro fosco. Aqui uma pequena consolidação central margeada por vidro fosco, tá? Predominantemente, elas estão na periferia dos pulmões, tá certo? E se vocês olharem, elas têm aproximadamente uma conformação nodular, tá? Como se fosse um foco de doença, tá? Tem que olhar para cá. Do outro lado, eu também já encontro uma alteraçãozinha bem discreta que eu nem sei se não é só artefatos de movimento. Vamos olhar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, belezinha. No segmento superior do lobo inferior direito, eu tenho mais uma opacidade também em vidro fosco, do mesmo jeito. Vou descendo, e aqui eu já começo nos segmentos basais dos lobos inferiores, olha só, de distribuição periférica e bilateral, bem discretas, as opacidades com atenuação de vidro fosco. Aqui eu tenho novamente uma pequena consolidação com o sinal do halo, que é a opacidade circunjacente com atenuação de vidro fosco. Olha lá, aqui umas atelectasiazinhas laminares, ó. Mais vidro fosco, mais vidro fosco, mais vidro fosco, mais vidro fosco. Aqui já está na região medular do pulmão. Não é tão esperado, mas vocês veem que a predominância é de opacidades periféricas. E tenho mais lesões nos lobos inferiores do que nos lobos superiores. Além disso, não tenho derrame pleural, não tenho dilatação vascular. Olha aí que legal, olha só. Tá vendo? Padrão típico de COVID, tá? Aqui na língula também tem. Olha só. Na língula também tem, olha aí. Tá? No lobo médio também. Então, esse paciente tem múltiplas lesões bilaterais de distribuição aproximadamente simétrica, preferencialmente periféricas ou corticais, que são vidro fosco ou pequenas consolidações margeadas por vidro fosco, em sua maioria com a conformação nodular. O que é isso? Esse é o padrão esperado dentro da epidemiologia apresentada, da síndrome clínica apresentada de uma pneumonia viral aguda. Quantos por cento desse parênquima pulmonar está acometido por COVID? Muito pouco. A gente tem uma tendência de descrever assim, menos que 25% ou até 25%, de 25% a 50% do parênquima ou mais que 50%. Certo? Nesse caso aqui,
não chega a 25% do parênquima. Vocês veem que os lobos superiores estão praticamente livres. Lobo médio e língula praticamente não tem nada. E os lobos inferiores realmente eles estão bastante acometidos. Mas as opacidades que estão aqui, elas não correspondem sequer à metade ou 1/3 dos lobos inferiores. Então aqui eu tenho bem menos de 25% do parênquima pulmonar acometido por essas alterações, tá? Isso não quer dizer que não seja pneumonia viral, só quer dizer que parece que é uma doença inicial ou branda. Isso é muito importante para o clínico, tá bom? Então, vamos agora lá para o laudo, para a gente fazer pelo menos esse laudo, passo a passo, como eu descreveria, tá? Vamos lá. Olha só, tá aqui. Essa primeira frase, eu substituo essa primeira frase por alterações degenerativas na coluna dorsal. Que a gente viu, né? Tem um pouquinho de espondilose dorsal. Aí aqui no parecer eu já boto para ganhar tempo espondilose dorsal. Beleza. Tem derrame pleural? Não. Tem alteração de vasos pulmonares? Não. Tem alteração de vias aéreas? Não. Coração tá bom. Não tem linfonodo, não tem massas mediastinais. Ótimo. Maravilha. Muito do parênquima pulmonar não está acometido. Então eu vou adicionar a seguinte palavra, seguintes palavras, do parênquima pulmonar com coeficiente de atenuação preservados ou sem alterações significativas, tá certo? Isso é importante para a gente dar uma ideia para quem vai receber o exame que o exame não está tão grave assim quanto ele imaginava que estivesse. Aí eu vou colocar acometimento pulmonar aproximadamente simétrico e bilateral, predominantemente periférico e nos lobos inferiores e caracterizado por 2 pontos. Opacidades com atenuação de vidro fosco, entre aspas, porque é um neologismo, né? E pequenas consolidações margeadas por opacidades com atenuação de vidro fosco. Beleza? Disse tudo que eu precisava dizer? Sim, disse. Podia dizer mais coisas? Podia. Podia ser mais detalhado? Podia. Mas não importa tanto. O médico ele vai ler vidro fosco, ele vai saber pneumonia viral, porque está todo mundo esperando por isso. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu reler aqui. Acometimento pulmonar aproximadamente simétrico e bilateral, predominantemente. Vou botar assim. Vou tirar esse aproximadamente aqui. Vamos melhorar essa frase aqui. Acometimento pulmonar aproximadamente. Acometimento pulmonar predominantemente periférico e bilateral, mais acentuado nos lobos inferiores e caracterizado por opacidades com atenuação de vidro fosco e pequenas consolidações margeadas por opacidades com atenuação de vidro fosco, por vezes de morfologia nodular. Beleza? Aí eu vou dizer alterações pulmonares agudas e bilaterais que correspondem a menos de 20, que representam menos de 25% do parênquima. A
probabilidade de pneumonia viral deve ser considerada dentre os diagnósticos diferenciais. Por que eu não digo isto é uma pneumonia por Covid-19? Porque isso não é função da tomografia, tá? Esse padrão, ele é característico de pneumonia viral, ele é característico. Ele é único, ele é patognomônico para pneumonia viral de maneira alguma, tá? Muitas outras doenças e muitas outras viroses se apresentam dessa maneira. Então, eu posso sugerir o diagnóstico, tá? Baseado na história clínica do paciente, na epidemiologia, na situação que nós estamos vivendo, tá? Então é mais ou menos isso o laudo, é assim que eu faria. Agora vamos ver os outros casos. E esse caso aqui é um caso assustador. Isso aqui é uma paciente idosa de 84 anos que está com dispneia progressiva, evolução rápida, súbita, e fez essa tomografia com a suspeita de pneumonia viral. Vamos olhar aqui a janela de mediastina, a gente percebe que ela tem um coração grande, uma cardiomegalia. Como é que eu meço a cardiomegalia? É fácil. Olha só, já tem inclusive um vídeo explicando fazer isso no raio-x de tórax. Ó, meço o maior diâmetro transversal do coração. Tá vendo? Bem aqui a pontinha, ó. 14,8. Aí eu venho no maior diâmetro transversal do tórax e meço da cortical interna da costela até a outra cortical interna. Espera aí. Esse mouse grande atrapalha mais do que ajuda. Mas é bom que vocês olhem melhor. Aqui deu 28,3, certo? 28,3 é o diâmetro do tórax. E 14,8 é o diâmetro do coração transversal. Então, o coração é maior que 50% do diâmetro do tórax. Ou se eu colocar esse valor e dividir por esse valor, 14 sobre 28, 14 aqui vai dar praticamente 15, né? Se eu botar bem aqui assim, ó, o dobro vai dar 30 e é maior do que os 28 que eu medi aqui. Então, o índice cardiotorácico é maior do que 0,5 e isso confirma a cardiomegalia. Mas quando a gente lauda muito tomografia, a gente olha um átrio desse tamanho, um ventrículo direito avantajado, a gente já percebe que aí tem coisa que já é uma cardiomegalia. Além disso, a aorta torácica dessa paciente é bastante tortuosa, olha aí como ela dança para um lado e para o outro, tá vendo? Até se horizontaliza. Tem placas calcificadas, ateromatosas. Também tem uma ateromatose exuberante aqui de coronárias, tá bom? Além disso, o que mais que eu tenho? Eu tenho uma hérnia de hiato esofágico, um monte de artefato de movimento e de respiração, que é paciente dispneica e idosa, ela simplesmente não vai cooperar, mas dá para ver bastante coisa. Aqui é uma hérnia de hiato também. Artrose da coluna, pelo amor de Deus, a gente não esperava diferente, né? Artrose de coluna, ótimo. Deixa eu voltar aqui para a janela certa. E agora vamos para o que importa, né? Vamos para o pulmão. Olha só o pulmão dessa paciente completamente tomado. Vocês estão vendo? Olha só. É um caso gravíssimo, 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 compatível com a história clínica da paciente, tá? Deixa eu olhar para cá e não para cá. Então, o que eu estou vendo? Esse é o parênquima pulmonar normal e esse é o parênquima pulmonar acometido, tá? Acometido de quê? De opacidades com vidro fosco. Além disso, eu também consigo ver que há um certo grau de espessamento de septos intra e interlobulares e também há uma proeminência vascular desproporcional ao brônquio acompanhante na periferia, que é aquele sinal de ingurgitação vascular ou de espessamento vascular que se descreve também nos casos mais graves de pneumonias virais, de dano alveolar difuso relacionado à resposta inflamatória ao vírus. Aqui ó, dá para ver bem o padrão de
pavimentação em mosaico, tá? Aqui também, ó, pavimentação em mosaico, tá? Aqui, ó, espessamento de septo e opacidade. Aqui, espessamento de septo e opacidade. E vocês percebam que há poucos pontos do pulmão, especialmente nos lobos inferiores, que eu não consigo identificar alguma alteração. Então, o acometimento desta paciente é certamente de mais de 50% do parênquima. Dava até para eu chutar que é mais de 75% do parênquima. Eu prefiro descrever assim, muito mais que 50% do parênquima, para que o médico, quando receba, ele perceba a gravidade das lesões que estão sendo descritas. Então, a gente convencionou menos que 25, de 25 a 50 e mais que 50. Quando as lesões são muito pouquinhas, eu digo que elas são muito menos que 25. E quando elas são muito extensas, eu digo que são muito mais que 50%. Ou, em casos ainda mais graves que esse, pacientes internados já muito acometidos, eu digo que praticamente todo o parênquima pulmonar encontra-se acometido. Então, esse aqui é um caso extremo de apresentação típica de pneumonia viral pelo quadro clínico da paciente, que é justamente opacidade em vidro fosco e espessamento de septos interlobulares, tá certo? Vamos agora para o próximo caso. Esse caso aqui é um caso que eu queria muito mostrar para vocês, que está muito presente no ambulatório, tá? É um paciente que teve Covid há mais ou menos 30 dias e ele voltou para fazer controle já sem sintomas. Ele tinha muito acometimento pulmonar, mas não precisou de internação. Então, ele está fazendo o acompanhamento ambulatorial. Esse exame ambulatorial, ele é necessário? Em alguns casos, sim, principalmente quando volta a ter os sintomas. Porque tem algumas pessoas, raríssimos casos, mas tem, que desenvolvem alterações pós-Covid relacionadas à fibrose pulmonar. Já vi alguns casos, é como se fosse uma ativação autoimune de alguma natureza, algo nesse sentido, e esses pacientes trocam as opacidades agudas por opacidades com aspecto retrátil, crônico, de fibrose. Não é o caso desse paciente, não. Esse paciente eu vou mostrar para vocês como é o Covid em resolução. As alterações pulmonares, elas desaparecem muito depois. Ixi, eu acho que caiu. É erro do YouTube. Beleza, vamos continuar mais uns 10 minutinhos. Eu quero mostrar mais esses casos para vocês, tá certo? Desculpa aí, apareceu agora a conexão excelente, mas no meu monitor aqui tá dando erro. Mas aí vamos lá. Então, esse paciente aqui ele se recuperou do Covid. Só que ele manteve essas alterações pulmonares bem discretas de vidro fosco na periferia dos pulmões. Vocês estão vendo? É muito tênue, é muito discreto. Olha, isso aqui é a doença pulmonar em resolução. Os sintomas vão embora muito mais cedo do que a doença pulmonar, do que a alteração da tomografia. A tomografia ela permanece alterada às vezes por 60 dias ou mais e mesmo assim o paciente está curado, está ótimo, não tem mais nada. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que perceber. Muitas vezes ou quase sempre os achados radiológicos eles não estão no mesmo passo ou eles não são absolutamente compatíveis com a apresentação clínica. A apresentação clínica e os exames de laboratoriais são muito mais importantes. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo discretas opacidades, já como se elas estivessem sumindo com atenuação de vidro fosco, aproximadamente nodulares, periféricas e bilaterais. Olha só como está aqui. Principalmente nos lobos inferiores. Eu posso chamar isso aqui de doença aguda? Não, não parece uma doença aguda. Quando a gente tem experiência, isso aqui parece uma doença em resolução, tá? E eu preciso saber da história clínica do paciente. Eu preciso saber que ele já está se recuperando e não tem mais sintomas. E aí eu consigo muito bem fazer o diagnóstico que essas lesões aqui, tá? São lesões de dano alveolar em resolução, tá? Então, essa aqui é a resolução. A gente viu até agora um paciente com poucas lesões, uma doença bem aguda inicial. A gente viu uma paciente com o pulmão todo acometido. E agora nós vemos uma paciente que está se recuperando, que não tem mais sintomas, mas a tomografia ainda é positiva. Por quê? Porque isso é próprio do exame.